Senhoras e senhores, mais uma breve apresentação do canal Ciência Automotiva. Desde já eu quero te pedir, dá um like, não custa nada, se inscreva no meu canal. Tem muita informação bacana para você aqui. Papo de Carro, Ciência Automotiva. É um grande prazer, pessoal, estar aprendendo com a vida e podendo traspassar aquilo que de graça recebemos ao longo dela. E hoje nós vamos estar exemplificando de forma panorâmica e de forma sistematizada a injeção eletrônica. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre injeção eletrônica ou comunicação embarcada por protocolo CAN de baixa velocidade e banda larga de comunicação, 12 kb por segundo, em maioria dos casos. Meus queridos, particularmente eu vou estar fazendo uma breve síntese do sistema de comunicação embarcada por protocolo CAN de baixa velocidade e banda larga de comunicação, 12 kb por segundo, em se tratando do motor Fire, sistema Venice Plus. Eu gosto muito daquele sistema de injeção, então eu decidi falar. É um carro antigo, mas é uma base panorâmica para todos os outros sistemas de injeção eletrônica com malha fechada. Sonda lambda é o que fecha a nossa malha. Meus queridos, vamos dar início a mais uma aula do Ciência Automotiva. Olha, a visão panorâmica da injeção eletrônica nós podemos basear também como se fosse um videogame, entendeu? É uma central eletrônica de comando. Essa central de comando eletrônico estão catalogadas e orientadas o protocolo base de informação, onde os critérios iniciais de trabalho operacional do sistema estão vinculados ao fabricante e os engenheiros da montadora. Agora, as características especiais variam de sistemas injetados para mais variados e diversos tipos de veículos e montadoras, marcas e modelos, né? Mas vamos dar início agora à parte sistemática do nosso vídeo de hoje. Meus queridos, o funcionamento de um motor com injeção eletrônica, ele se baseia na atmosfera externa. Então, ele vai precisar de muitas informações variadas, de pressão absoluta do coletor de admissão, que é a massa do ar que está sendo admitido pelos cilindros, a massa do ar, a quantidade, a pressão atmosférica externa, obviamente. A central do veículo, ela trabalha com uma base protocolar. É a base mais próxima do perfeito, onde o fator lambda vai se dar com precisão. Então, as variantes ocasionadas por falhas ao longo dos dias e trabalhos do motor vão armazenar dados para que o próximo dia, aquela funcionária que você dá no veículo, ele vai procurar, além dos protocolo de informação database, que é a forma onde estão catalogadas as informações, onde o veículo tem que trabalhar daquela forma, com mais as informações que são protocoladas ao longo do dia. Então, todos os dias a central se auto-reajusta e se auto-adapta em relação aos dois tipos de informação. Protocolo base da engenharia de fabricação do carro e também de acordo com os diagnósticos eletrônicos com os mais variados tipos de picos, né, de informações ao longo do funcionamento do veículo. Agora, meus queridos, a central base do veículo, ela vai diariamente contar com as informações da sensibilidade de rotação, ela vai precisar do sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, que calcula a massa, quantidade, pressão do ar admitido pelos cilindros. Vai precisar também contar com a sensibilidade do sensor que capta as informações de temperatura do ar. Vai precisar captar também com a ajuda do nosso sensor de temperatura da água. Vai contar também, muitos dos casos, com o sensor de fase virtual.
vai também que calcula a fase dos cilindros, vai calcular esse sensor de fase aqui, ele calcula em qual fase o cilindro está, principalmente se for admissão, ele quer realmente essa informação, em qual fase o sensor, o cilindro está, o pistão está, para que ele possa mandar a centelha. Não em todos os carros tem esse sensor aqui não, mas em boa parte deles. Sensor de detonação. Sensor de detonação trabalha da seguinte forma: ao longo dos tempos de funcionamento de um motor, são acumulados resíduos carboníferos, tanto nas sedes de válvula ao redor das válvulas, quanto em toda a região da câmara de explosão, principalmente no topo da cabeça do pistão, entendeu? E ao redor também do eletrodo central das velas, que ocorrem também. Então, quando chega a dar uma aglomeração alta, esse sensor de detonação ele vai captar a informação se o carro está detonando ou não. Observação, vamos falar agora um pouquinho sobre pré-ignição e detonação. A pré-ignição é um fator ocorrido quando ocorre frentes de chama que se adiantam à faísca da vela. Todo cilindro, quando chega no PMS, ele recebe uma faísca para que a partir daí se expandam os gases, queimando-os e fazendo-se esvair ao longo do escape. Então, quando esse pistão está com muito carvão ali, na hora que é injetado combustível, aquele carvão ele fica incandescente, porque os volumes constantes de pressão e calor fazem com que isso aconteça. Então ocorre a detonação. A detonação nada mais é do que um fator resultante da pré-ignição. É a resultância da pré-ignição. Agora, voltando ao nosso vídeo, nós vamos ter também, a central também vai se utilizar principalmente do sensor de oxigênio ou sonda lambda. Não obstante, a central necessita principalmente ver como é que foi o último ciclo do motor. Claro que não em demasia, utilizando-se de todas as informações colaboradas por todos os sensores que captam, sensibilizam e mandam as informações para a central base, para se readaptar e se auto-reajustar ao longo de todos os ciclos motrizes. Meus queridos, sensor de oxigênio está está colocado, foi fabricado em muitos projetos antes do catalisador, né, que é o conversor catalítico dos gases, e também tem depois do catalisador. Muitos carros têm antes, outros têm depois, mas os que têm depois sempre também têm antes. Meus queridos, isso para que o sensor de oxigênio se encontra antes e depois do catalisador? Para que haja uma melhor informação, a respeito do funcionamento do propulsor. Para que haja uma melhor autoadaptação a respeito de a quantas anda o funcionamento do motor, né? Para que o fator lambda seja otimizado a cada milissegundo de trabalho do conjunto propulsor. Então, não em demasia, não obstante, o sensor de sonda lambda ou o sensor de oxigênio, com a ajuda do catalisador, fazem com que o fator lambda se aproxime mais do central base, né? Que é o mais próximo do perfeito. Então, meus queridos, e assim os atuadores, quando a central capta todas as informações dos sensores e se auto-reajusta, aí os atuadores entram em cena com a performance boa. Por exemplo, bobina de ignição, cabos e velas, bicos injetores ou válvulas injetoras, válvula do canister. Quando está tudo funcionando direitinho, o sistema também, ele conta também aqui, eu esqueci de colocar, mas agora já vou reintegrá-lo ao assunto. Meus queridos, existe também, além de toda o sistemático programado, que é uma central de injeção eletrônica, os seus sensores e atuadores, nós também contamos com sistemas de reaproveitamento de emissões evaporativas do tanque. Todo tanque de combustível ele gera uma evaporação.
esta evaporação tem uma tubulação que a leva até uma válvula chamada canister e um reservatório com filtro de carvão ativado, se eu não me engano, acredito que seja assim. Faz muitos anos que eu fiz o curso, mas eu estou sempre lendo para relembrar. Então, em solicitações altas ou altas solicitações, a central base, com a ajuda de todos os sensores, diminui o tempo de injeção e se utiliza desta evaporação que o tanque proporciona. Entendeu, meu querido? Utilizando essa evaporação do tanque, ela diminui o tempo de injeção e o carro automaticamente ele vai economizar um pouco de combustível. Os sensores, os carros Fiat de 2000 a 2008, 2006, por aí, eram um sistema Venice, Venice Plus, acho que foi até 2004, se eu não me engano, que utilizava também uma característica do sistema Venice Plus, que é o cut-off. Quando você passa no quebra-mola e tira o pé, ele corta o combustível para que também você economize combustível. Então, meus queridos, esse foi mais um vídeo do Ciência Automotiva, exemplificando uma visão panorâmica dos sistemas de injeção e também as características preliminares e considerações principais dos sistemas de injeção. Ciência Automotiva, sempre perto de você. Curta o meu canal, compartilha. É isso aí, rapaziada. Boa noite para vocês.